Era verão do ano de 1943, e os Estados Unidos da América participavam da Segunda Guerra Mundial, quando um encouraçado americano colocou à prova a teoria de campo unificado proposta por Albert Einstein. De acordo com a mesma, seria possível tornar invisível e teletransportar esse navio, o que ficou popularmente conhecido como Experimento Filadélfia, fazendo referência a um suposto e obscuro programa da Marinha Americana chamado Projeto Rainbow, desenvolvido pelo estaleiro naval da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. O início teria sido em 28 de outubro de 1943, com Franklin Reno fazendo um navio se tornar invisível para quem lhe observava. A lenda urbana diz que os militares estavam testando um gerador de campos eletromagnéticos, com o qual tentavam buscar aplicações práticas, pretendiam conseguir a invisibilidade. A maioria das pessoas e especialistas em teorias garantem que tudo não passa de uma farsa. De acordo com a Marinha dos Estados Unidos, experimentos como esses jamais aconteceram. Outro fator que chama atenção é o que os fatos citados contradizem com a história do navio USS Eldridge. O USS Eldridge, DI-173, tratava-se de um contratorpedeiro dos Estados Unidos, chamado dessa forma em homenagem ao tenente, comandante John Eldridge, Jr. Teoricamente foi o navio que ficou invisível durante os experimentos do projeto, mas verdade ou não, existem muitas informações sobre o Experimento Filadélfia. Ao longo dos anos, surgiram diversas hipóteses para explicar o que aconteceu de fato. A maioria das histórias envolvia alguns pontos em comum. A aplicação teria sido feita baseada na teoria do campo unificado, de Albert Einstein. Ela tratava sobre a radiação eletromagnética e gravidade, que, após milhares de cálculos, teriam conseguido encontrar uma configuração dos aparelhos que curvasse a luz em volta de um objeto, deixando este invisível. O destroyer USS Eldridge teria sido o equipamento utilizado durante os testes. O experimento supostamente começou no verão de 1943, no hemisfério norte, apresentando resultados satisfatórios. Técnicos particulares, que não sabiam o que estavam instalando no USS Eldridge, um encouraçado de 93 metros de comprimento, dotaram o navio de 2 potentes geradores, dezenas de metros de cabos elétricos ao redor do casco e outros complexos dispositivos eletrônicos. Em 22 de julho de 1943, teria acontecido o primeiro suposto experimento. Os geradores ativaram um campo eletromagnético que fez o encouraçado desaparecer da vista durante alguns minutos, rodeado por um nevoeiro de cor esverdeada. Alguns marinheiros queixaram-se de fortes náuseas provocadas pelo teste. O equipamento foi reajustado em 28 de outubro, quando ocorreu a segunda prova. Dessa vez, todo o barco desapareceu completamente e apareceu na base da Marinha em Norfolk, a 600 quilômetros de distância e 15 minutos no passado. Lá foi avistado durante esse período de tempo. Após isso, desapareceu de novo no meio de um relâmpago azul para voltar a Filadélfia. As consequências desse segundo experimento foram tão devastadoras para a tripulação que a Marinha decidiu cancelar o projeto. A maior parte dos marinheiros desenvolveu esquizofrenia e alguns perderam completamente a sanidade mental. Muitos foram feridos gravemente no momento da materialização, e outros acabaram se fundindo horrivelmente com o casco do barco. Alguns viraram fumaça dias após o experimento e nunca voltaram a aparecer. Além do teletransporte, o Experimento Filadélfia teria registrado ainda a viagem no tempo. Os tripulantes teriam ido para o ano de 1983, 4 décadas depois. Na verdade, somente 2 tripulantes ficaram em outra época, aqueles que não retornaram com o navio. Dessa forma, a chefia da Marinha dos Estados Unidos optou por cancelar o projeto, tendo em vista os riscos aos seres humanos envolvidos. Essa é, de forma grosseira, a história contada pelos teóricos da conspiração, ufólogos e alguns filmes de ficção científica. O Experimento Filadélfia é uma complicada salada da doentia imaginação de Carl Meredith Allen, um marinheiro mercante que dizia ter visto o USS Eldridge desaparecer quando estava no navio SS Andrew Furuzet. Allen descreveu o suposto experimento de teletransportação em uma correspondência mantida com o escritor e ufólogo Maurice Jessup. Allen, juntando a credulidade de Jessup, fatos reais e falatórios de marinheiros, tudo junto e misturado, deu origem à história do Experimento Filadélfia. Porém, a primeira coisa discordante são as datas. Os registros oficiais asseguram que o USS Eldridge foi lançado em 25 de julho de 1943, 2 dias após o suposto primeiro experimento.
Entrou oficialmente em serviço no estaleiro de Nova York em 27 de agosto de 1943. Essa história de que a Marinha Americana experimentava com invisibilidade, não era invisibilidade à visão humana. O USS Eldridge e seu gêmeo, o USS Armstrong, foram sim dotados de um novo sistema que rodeava todo o casco com cabos elétricos em uma técnica chamada degaussing, e seu objetivo era reduzir o campo magnético do navio para evitar que este fosse um alvo fácil das minas e torpedos magnéticos usados nos submarinos nazistas. A técnica tornou-se muito popular nos anos 40 e chegou a ser aplicada a barcos militares e civis igualmente. Em 15 de janeiro de 1951, o USS Eldridge foi transferido à Grécia, onde serviu com o nome de Leon, D-54. O navio foi aposentado em 1999, e terminou seus dias pacificamente enferrujando em um desmanche de ferro velho. Os mais ingênuos preferem achar que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu, em um delirante combo pseudocientífico, a invisibilidade, o teletransporte e as viagens no tempo, mas decidiu não seguir adiante porque alguns marinheiros morreram.